Fala pessoal, tudo certo? Eu gravei aqui esse vídeo há um tempo atrás no canal falando da importância, do Excel e citando o curso de Excel da Expert Cursos. E vocês gostaram bastante, desse vídeo. E esse vídeo de hoje ele vai trazer uma aula com o Vitor, que é um dos professores da Expert Cursos, que ensina Excel, onde ele fala os motivos pelos quais você precisa saber pelo menos o básico do Excel para 2024, e é claro, não só 2024, mas daqui em diante, Na verdade, já é uma habilidade muito requerida. O Excel foi praticamente ressuscitado por conta do banco de dados, que é uma área que está estourando aí com Power BI, e o Excel ele faz integração com essas ferramentas. Então acompanhe o vídeo aqui, e assim que esse vídeo acabar, dá uma olhada aqui embaixo do vídeo, no primeiro comentário ou na descrição, que também tem um vídeo completo para quem não viu, onde eu falo sobre o curso da Excel, da Expert completo. Lá tem a análise completa do curso, beleza? Fiquem com a aula aí agora, valeu! Certamente, em algum motivo da sua vida, você vai precisar do Excel, isso é um fato. Muitas pessoas até falam que são duas coisas obrigatórias que você deve saber. A primeira delas é aprender inglês e a segunda delas é saber utilizar pelo menos o básico do Excel. Mas a gente sabe que aprender um novo idioma, aprender inglês, aprender francês, aprender chinês é difícil pra caramba. Eu sou uma pessoa que posso falar, tenho dificuldade em idiomas, tenho dificuldade em inglês, mas nessa parte de informática, de programas já tenho facilidade, como por exemplo o Excel. Então, se você souber pelo menos o básico de Excel, você vai ter muitas vantagens na sua vida, pessoalmente e profissionalmente. A gente já vai chegar lá. É muito mais fácil você aprender a utilizar o Excel do que você aprender inglês. Inglês vai levar aí anos, pelo menos 1 ano, 2 anos para você começar e tal, aquela conversação. O Excel, se você pegar firme aí 1 semana, 2 semanas, 1 mês, quando você vai ver, você já está muito bom, já está melhorando. Se você se dedicar, você já vai ter o básico, vai avançando, vai gastando tempo, vai praticando e vai melhorando muito. Depois que você aprende, praticando constantemente, você não esquece mais. Uma vez que você aprendeu o básico de Excel, você já vai ter isso com você, a sua cabeça, o seu raciocínio já vai entender o que você precisa fazer lá e você vai conseguir utilizar o programa cada vez mais. Então eu separei aqui 3 motivos de por que você precisa aprender Excel em 2024. Se até agora você não sabe, às vezes nunca se deparou com esse programa, talvez seja a primeira vez que você está escutando, você está no vídeo certo. Ok? Porque o Excel vai aumentar muito o seu nível pessoalmente, profissionalmente, como eu já comentei. Então vou citar alguns motivos aqui muito interessantes, vou mostrar na tela alguns tipos de planilhas, o que você precisa saber, qual que é o conteúdo propriamente no Excel. Como eu já mencionei também, independente da sua profissão, não importa da sua graduação, se você é um pouco mais novo, está no ensino médio, está cursando uma faculdade, não faz faculdade, não quer fazer faculdade, independente do seu trabalho, se você trabalha home office, em uma pequena empresa, numa grande empresa, não faz diferença, em algum motivo você vai precisar. E se você não precisar, às vezes quando aquela pessoa te perguntar, você consegue fazer isso e tal, se você tiver o Excel, você vai solucionar o problema e você vai ser reconhecido. Por isso que o Excel é tão fácil de utilizar e tão importante. Vem comigo aqui para a tela, eu vou mostrar algumas coisas, algumas planilhas, algumas coisas interessantes. Nada de intermediário, nada de avançado, estamos falando aqui de assuntos básicos para você que está começando, quer dar os primeiros passos, quer pegar 2024 e dar um salto na sua vida, dar um salto na sua carreira. Tenho certeza que o Excel vai te ajudar com isso. Nós já estamos aqui então na tela do Excel, vou estar com você aqui durante todo o vídeo. Essa é a tela do Excel. Nós temos diversos guias, diversos comandos e aqui é propriamente a nossa área de trabalho. Nós temos colunas, temos linhas e a gente trabalha por aqui. Mas o intuito não é entrar tanto nesse aspecto técnico. Vamos começar pelos 3 motivos. Isso aqui é o que você precisa aprender. Vai ficar para o final do vídeo, tá? No final do vídeo a gente já chega aqui, que é o que você vai precisar aprender. Você pode depois anotar e tudo mais, mas fica comigo, presta atenção aqui. Primeiro motivo por que você precisa aprender Excel para 2024. Para você se organizar melhor pessoalmente. Exatamente, já venho reforçando isso no vídeo. Para uso pessoal, o Excel é muito importante. Mas se você me perguntar, Victor, mas o que eu vou precisar Excel para uso pessoal? O Excel ele é uma calculadora, ele é um bloco de notas, ele faz operações matemáticas, ele cria planilhas, ele te dá alertas, ele te organiza, ele te avisa sobre determinada pessoa, determinada empresa, determinado valor, determinados juros. E nisso que eu acabei de falar, já entra o quê? Contas que você tenha, gastos que você tenha,
qualquer tipo de viagem que você queira organizar, seja financeira, seja datas, seja apenas anotar com um bloco de notas, como muitas pessoas fazem no celular, mas às vezes acaba se perdendo. Qualquer tipo de dívida que você tenha, algum valor a receber, alertas, como eu já falei, datas e alertas. O que eu vou mostrar aqui? Vamos abrir algumas planilhas, por exemplo essa aqui, ó, uma planilha de gastos pessoais, então totalmente para uso pessoal. Então essa é uma planilha que faz parte do nosso pacote de planilhas. O que ela tem? Ela mostra várias coisas, o que você gasta na sua vida, vestuário, lazer, educação, algum investimento, uma moradia, né, condomínio, IPTU, aluguel, transporte, alimentação. Então tem tudo aqui, né, de mais importante. Se tiver alguma outra coisa, você joga aqui, tá? E com esses valores vai te dar o seu total. Então você pode saber o seu total, seja por mês, né, ó, seja por mês aqui, seja por categoria. E aqui embaixo, quando a gente desce um pouco mais, você tem a sua classificação. Então eu consigo ver aqui, ó, eu estou com o código 1, meu vestuário. Quanto que eu gastei com vestuário em janeiro, em fevereiro, em março e assim por diante. E ainda gera um gráfico aqui para mim, ó, muito interessante, para eu saber o que eu estou gastando com vestuário. Eu venho aqui, ó, na minha parte de educação. Será que eu estou investindo em educação, na minha educação, na educação dos meus filhos? Ó, me dá o gasto que eu tenho aqui de educação todos os meses, tá? É claro que esses valores aqui você pode mexer. Você coloca os números de acordo com a sua realidade. Quanto será que eu estou gastando aqui de moradia, né? Ó, 5. Eu coloco, a planilha me dá, tá? É só eu atualizar esses valores aqui na parte de moradia. Vamos supor que eu estou gastando aqui, ó, 500. Perfeito? Ele vai ser o gráfico e todas as planilhas vão sendo atualizadas. Isso aqui é só um exemplo, tá? Uma planilha simples de ser criada. Outro exemplo que a gente tem aqui é uma planilha de contas a pagar. Você vai colocando o que você tem para pagar, quando que você precisa pagar, para quem você vai pagar, qual que é o valor. Tem outros exemplos. Vamos ver o que mais aqui. Planilha de fluxo de caixa. Como é que está o seu caixa? Como é que está a sua conta bancária? Tudo que você for marcando aqui vai marcar as suas receitas, as suas despesas e quanto você tem de caixa. Tá vendo a importância? Como é que você consegue se organizar pessoalmente com o Excel? Isso aqui são alguns exemplos. Dá para trabalhar até de maneira mais simples, simplesmente escrevendo. Pega aqui o seu arquivo e você vai escrevendo linha por linha o que você quer, né? O Excel trabalha com colunas e com linhas. E você vai se organizando da melhor maneira. Mais uma outra planilha que a gente tem aqui, a planilha de cálculo de datas. Você que às vezes é perdido no tempo e tal, né? Perde prazo, você coloca as datas, ó, quantos dias você quer? 30? Ó, em relação ao dia 1/1, né? Quanto que vai dar 30 dias? Dia 31. Se você tem alguma condição de pagamento, né? Dias úteis, dias líquidos, você mexe nesta data aqui, ó, né? Por exemplo, 20 e tal, já vai te mostrar aqui os dias que você tem, né? Quantos dias você tem. Então é muito interessante tudo isso aqui no Excel. Para uso pessoal, o Excel vai te ajudar muito. Vamos entrar agora no segundo motivo, né, de por que você deve aprender Excel em 2024. O segundo motivo é para você conseguir um emprego ou para você melhorar na empresa que você já trabalha. Você não está trabalhando, né, ou está com muito tempo livre, né, quer arrumar talvez um segundo trabalho, uma renda extra, quer conseguir o primeiro emprego, quer passar em uma entrevista com o RH. Muitas entrevistas têm teste de Excel. Você precisa aprender pelo menos o básico. Você não precisa, né, ficar o ano inteiro mexendo nesse programa. Às vezes você não gosta muito, é normal, tem gente que não gosta muito da informática. Mas você saber o básico é interessante para você se virar, tá? Para você pelo menos se virar. Porque é a mesma coisa quando você vai, né, muitas vezes, talvez viajar para algum lugar. Às vezes você não fala o idioma, mas se você souber o básico, para você se virar, nem que você faça mímica, gesto, o básico você precisa saber para se virar. Senão você não come, né? Senão você fica desorientado, por exemplo, numa viagem internacional, alguma coisa do tipo relacionada, tá? Deu para pegar aqui o exemplo. O Excel é a mesma coisa. Você vai num teste de Excel, se você não souber fazer uma operação matemática, uma conta de mais, uma divisão, uma multiplicação, uma soma no Excel, muito provavelmente, né, o gestor lá de RH vai falar, muito obrigado, entre o próximo candidato. Isso é normal, tá? Extremamente normal, porque qualquer empresa precisa do Excel. E vai dar muito trabalho para essa empresa ficar te ensinando o básico, que é a sua obrigação, é o seu dever de casa. Você gastar uma semana, 2 semanas, um mês para aprender isso aqui, com o passar do tempo, né? Coloca isso aí nas suas metas para 2024. Vai chegar no final do ano, você vai ter usado um pouquinho o Excel, você vai saber utilizar e você vai falar, legal, nesse ano eu consegui aprender Excel. Coloca como meta, tá? Para você estudar, para você pegar. Aqui no Expert Curso a gente pode te ajudar com isso também, tá legal? Depois a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso. Então esse seria o nosso segundo motivo. E o nosso terceiro motivo é para você se modernizar e ganhar tempo. Por que ganhar tempo? O Excel, ele é um programa de produtividade, de automatizar tarefas.
Como eu mostrei uma planilha dessa, você tem a planilha uma vez, você vai usar ela para sempre, você só vai mudando os valores, tá? Então você ganha tempo com o Excel. Em qualquer tarefa, imagina profissionalmente então, que você está lá todo dia, segunda a sexta, final de semana, você ter planilhas organizadas, coisas automatizadas, vai te fazer ganhar muito tempo, produzir mais, ser mais organizado e gerar mais resultados. Então as empresas enxergam isso também. Excel é fundamental para isso, tá? E por que se modernizar? Porque quando você cria planilhas mais elaboradas como essa, ó, uma outra planilha que a gente tem aqui é o nosso dashboard de venda. Isso aqui é um dashboard muito simples, tá? A gente nem gastou muito tempo com design. Tem dashboards até muito melhores que você pode atualizar muito mais. Você faz comparações, por exemplo, comparações entre 2 anos, 2020 e 2021. Então gera um gráfico, você consegue analisar e ver resultados. O Excel é utilizado na análise de dados, você vê com mais clareza. Qual será que foi o melhor ano aqui na empresa? Foi 2020 ou 2021? Qual mês que teve maior diferença? A gente pega aqui, ó, talvez no mês de março. Ó, em um ano foi muito bom, no outro ano foi muito ruim. O que aconteceu aqui em março? O que a gente fez de certo? O que a gente fez de errado? As empresas precisam analisar isso. Por isso que tendo uma planilha, um dashboard, gráficos junto, você consegue isso. O que é um dashboard? O dashboard é o painel. O que o painel te mostra? Você junta dados, junta planilhas, junta informações e você consegue fazer essa análise de dados melhor. Tá? Então por isso justamente eu coloquei esse terceiro motivo aqui pra gente. E dito tudo isso, né? Dito por que você deve aprender Excel em 2024, acho que já deu para pegar. Não se esqueça. Deixa aqui o like, deixa aqui nos comentários também, né? O que você está achando? Você acha que o Excel é essencial para você em 2024, caso você não saiba nada? Ou se você está começando, vai pegar firme no Excel? Deixa uma mensagem aqui para você se comprometer com você mesmo, isso é muito importante, tá? Para você estudar, fazer exercícios, praticar. Ó, aqui no Expert Curso a gente tem a lista de exercícios também. Se você só quer praticar, mantém em forma, né, para não ficar enferrujado, toda semana a gente solta uma lista nova e você pode fazer parte dela também. Extremamente acessível aqui no Expert Cursos, tá? E para a gente fechar essa nossa videoaula, vamos falar então o que você deve estudar. Se você está perdido, não tem o norte, é exatamente isso aqui o mais básico para você começar que você deve estudar. Olha só, eu separei aqui começando por edições e formatações. Tudo que você cria no Excel, se eu escrever meu nome aqui, ó, eu estou na coluna C, ó. C3, coluna C, linha 3, é assim que a gente se orienta pelo Excel e com a seta a gente consegue andar. Quando eu clico nessa minha célula, cada um desses retângulos aqui nós chamamos de célula, eu consigo centralizar, né, deixar mais ao centro, deixar para a esquerda, deixar para a direita. Então isso são as formatações, tá? Eu consigo aumentar o texto, no caso dessa minha célula, eu consigo mudar a fonte. É legal você saber, colocar em negrito, colocar em itálico, colocar sublinhado, tudo isso entra na parte de edições e formatações. Ok? Extremamente tranquilo. Segundo ponto que a gente tem aqui também, né? Não vamos nem falar segundo ponto, só vamos citar esse segundo exemplo aqui. Transformar dados em tabelas e planilhas. É normal, às vezes, você ter um monte de coisa aqui, ó. Só vou colocar as bordas. Tem um monte de informação aqui, tá? Vamos supor que você tenha valores, nomes, tá? Qualquer coisa do tipo aqui, tá? Não importa a informação que você tenha, tá nessas células aqui, ó, da C1 até a F10. Isso aqui são dados perdidos. O que você precisa fazer? Padronizar, né? Colocar tudo na mesma formatação, como eu falei, às vezes até no mesmo tamanho, tá? Ajustar isso aqui, ó, colocar, né, para ficar algo similar, ficar algo bonito. E depois você pega esses seus dados, seleciona e você pode transformar em uma tabela. Ó, vem aqui em inserir tabela, criei uma tabela. Fica uma formatação mais bonita, você consegue mudar a coloração, pegar vários modelos do Excel que sejam interessantes, fica uma coisa mais bonita, fica uma coisa mais organizada. Agora você não tem mais dados perdidos aqui nas células, você tem uma tabela totalmente modificável e totalmente editável. Depois é legal você aprender as funções mais básicas e as funções mais utilizadas, tá? Tudo isso que eu estou falando aqui, ó, edições e formatações, tabelas, funções, né, os gráficos que eu vou falar, formatações, imagens, parte de impressão, tudo isso nós temos muito conteúdo aqui totalmente gratuito no nosso canal do YouTube, tá? Você pode conferir, procura aqui no Expert Cursos, se inscreve aqui, tá? Para estar com a gente, tem muita coisa interessante que você vai conseguir aprender. Então, o que você precisa? Operações matemáticas, somar, subtrair, dividir, multiplicar. Você precisa saber utilizar funções, a função de soma para somar, função de média para tirar a média, funções relacionadas à contagem, contar com condições, contar valores, contar células vazias.
tudo isso entra nas funções de contagem. Tem a função depois de soma-C, que é você somar com determinada condição, uma das funções mais importantes e mais utilizadas, assim como a função SI, que você cria condições para várias situações no Excel, tá? Temos ainda a função PROC-V, que você procura valores e referências na vertical, e a PROC-H, que você procura valores e referências na horizontal. A gente já tem a PROC-X, que é uma função mais atualizada, mas depende da sua versão do Excel se você vai ter ela ou não. Isso aqui é o básico, tá? Funções mais básicas, temos algumas mais partindo para o intermediários, porém são as mais importantes, ok? Também muito interessante você criar gráficos no Excel, te dá uma visibilidade muito melhor. Como eu já mostrei em alguma das nossas planilhas aqui, contém gráficos, como por exemplo essa aqui. O gráfico deixa você visualizar muito mais facilmente os seus dados, tá? Independente do gráfico. Gráfico de linha, gráfico de colunas, aqui na parte de inserir tem muitos gráficos. Aqui no nosso canal tem muito vídeo relacionado à criação de gráficos no Excel. Diferentes tipos de gráficos que você pode explorar e aprender, tá legal? Ainda temos aqui a parte de formatações condicionais, ok? Você consegue criar muitas formatações, colocar se o valor é maior, é menor, é igual e tal. Por exemplo, aqui, ó, texto que contém. Se essa minha forma contém esse texto, eu quero que o preenchimento fique vermelho. Quando eu dou um ok, tá com esse texto? Tá com esse texto. Se eu colocar um S a mais, vai ficar diferente. Opa! Vamos colocar um outro texto mais diferente aqui. Ó, já mudou, tá? Então, se eu tiver esse texto aqui, vai acabar aparecendo. Na verdade, eu teria que colocar uma informação aqui no meio, né? Ó, aqui já não iria aparecer porque ia mudar o meu texto. Tá? Isso é uma formatação mais simples, mas tem várias outras situações. Tá? Posso vir até aqui, ó, gerenciar a regra, vou excluir essa formatação, só para organizar, perfeito. Falando aqui, nós ainda temos imagens e formas. Você precisa saber inserir imagens, ó, colocar qualquer ilustração, colocar uma forma, colocar um ícone aqui no seu Excel, dar mais vida. Tá? Muito interessante, ó, pegar um ícone aqui de contato, por exemplo, ó, colocar aqui, tudo isso também é extremamente importante você saber, você entender. Assunto simples e muito importante. E para fechar, você precisa entender de impressão. Às vezes você recebe um documento da sua empresa, de alguém, um familiar, de um amigo. Ah, imprime aí para mim, tá? Não tem impressora. Às vezes o arquivo está no Excel. E aí, como é que faz para imprimir? Você precisa saber, vem aqui em arquivo, parte de impressão, precisa saber organizar na folha, toda a configuração, largura, altura, tá? Ajustar o layout da página, o zoom, isso também é muito importante, tá? Então, com tudo isso que eu falei nesse vídeo, não deixe de se comprometer, de aprender Excel em 2024, caso você não saiba, ou de você estudar um pouco mais, se você está muito no começo.